Bem, pessoal, simbora, simbora. Demorei, mas cheguei, tá? Duas boas operações hoje, foi legal. Depois saímos no 0 a 0 ali, não deu muito certo. Tudo bem, é assim que é. O mercado não tá querendo fazer movimento, mas a gente sabe as entradas pra fugir da violinada. Foi bom, gostei. Mas tem mais? Estou em busca do quinto dia do ciclo de price action. Eu sei que tá no final do mês, eu sei que eu tô trabalhando também. Mas estou em busca desse quinto dia porque eu acho que pode rolar. Já rolaram 4 dias, pode ser que role o quinto dia. Vamos ficar de olho, não vamos perder as oportunidades. Sempre deixando um runner, tá bom? Vamos pras notícias. O que nós vamos ver falar nisso? Notícias de sempre, notícias. 60 minutos, 12 minutos. 5 minutinhos, onde a mágica acontece. Notícias para amanhã. IGPM, mensal. Taxa de desemprego do Brasília, mês de abril. Isso aí tudo a 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. 9,5 PIB dos Estados Unidos, interessante. Isso aqui, cara, isso aqui dá volatilidade. Muita atenção. Pedidos iniciais de seguro-desemprego, tem que ficar atento também. 9,5, perigosinho. Estoque de petróleo bruto. Índice de evolução de empregos do CAGED. Fed's Balance Sheet. Tá? Então, é isso. Tchau, vamos nessa. Tchau, vamos nessa de novo. 60 minutos, olho no lance. O que nós temos nos 60 minutos? Cara, eu sigo acreditando. Mercado bullish. Fato. A gente não precisa nem falar sobre isso. Sigo acreditando nesse alvo. Deixa eu ver se estão vendo tudo. Então, sigo acreditando nesse alvo aqui, ó. Tchau. Tchau. E assim, por que eu sigo? Porque esse cara tá segurando aqui, ó. Nesse pontinho aqui. E tá me agradando. E principalmente por quê? Porque ele aumentou o pêndulo, né? Ele fez a rotação. Ele veio daqui. A gente projetou isso aqui ontem pra cá. E ele veio capotando aqui e tocou ele reto. Então ele aumentou o pêndulo. Por enquanto, acredito que aqui seja uma péssima região para ser um vendedor, né? Por outro lado, esse movimento foi muito forte, né? Esse movimento aqui, ó, principalmente de 60 minutos, foi parrudo. Ele pode fazer uma próxima perna, ele pode fazer o que eu estou mapeando há muito tempo, não nesse aqui, mas mais embaixo, fechar o gap. Então sim, a gente tem que ficar atento à média de 21, para ver o que ele vai fazer aqui. Aqui tem uma região de breakout pullback, ele pode testar esse fundo, a maioria dos breakouts falham, e aí ele pode ir lá e cruzar e tentar chegar no measured move desse movimentinho aqui que eu estou olhando, tá? Mas tem que ter atenção e observar a média de 21, é ali que vai contar a história. Basicamente isso. Essa aqui é a minha visão. É o que temos. Posso estar meio cansadinho, não tô prestando muita atenção, mas cara, é isso aí, é isso aí. Eu olhei aqui e é isso aí. Vamos lá pro True Range, 12 minutos. Temos o megafone, aquele clássico, né? Segue aí nele, tem que ficar prestando atenção, muita atenção nele. Fez um movimento, saiu aquela noticiazinha ali do CAGED ali, ó, e deu-lhe uma porradinha pro alto. O mercado meio que fez uma reversãozinha ali pra ir lá pra dentro do range. Vamos prestar atenção na regiãozinha de breakout pullback, vamos prestar atenção em priors, muito importante, atenção aos priors, para reteste nele, né? E principalmente isso aqui pode ser um breakout pullback, chegar aqui, retestar fundo, fechar a measured move e lá buscar aquele gap, um dia direcional de 3, 4 mil pontos para baixo, bem verdade, mas é o que o índice é, a gente sabe disso, né? E por outro lado, como eu estava falando antes, ele também pode somente chegar nessa região, vir para cá, testar o fundo, perder um pouquinho, e aí aqui, vir naquele movimentinho em V dele, que permite uma única entrada que te livra do risco e foge da violinada para cruzar a range e chegar nessa região aqui do movimento medido, daquela pedrada dos 60 minutos. Então, vamos ficar atentos. A média de 21 conta a história, a gente sabe disso, a gente já sabe disso. Então, sigo aqui, ó, observando esse ponto que o mercado aparentemente tem unfinished business, precisa resolver esse assunto, né? Então temos esse ponto aqui que é legal para fazer duas pernas de baixo e temos esse ponto aqui para completar um movimento aí de 60 minutos de mais tempo, tá? Muita atenção ao GP. O GP pode estar sendo rastreado, tá? 2 minutos é isso. Vamos para os 5.000 ticks, onde a mágica acontece. Nos 5.000 ticks, deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui pra gente ver na tela. Tchau. Aí, ó. Foi isso aqui, ó. Cara, esse movimento aqui eu vi assim, ó, de livro e não fui, tava no celular, tava fora de casa. Dei uma olhada nesse cara aqui. Eu tinha mapeado esse canalzinho aqui lindo aqui, olha. Era um canalzinho que poderia fazer um estrago legal, né? E ele vem aqui, ó, e faz um teste. Vai mais embaixo, faz outro teste. 2 falhas. Priors. A única razão de eu ficar em dúvida desse movimento aqui foi que ele tava abaixo dos 50% do canal. Isso me assustou. Mas eu enxerguei que era um movimento bom. Eu cheguei a colocar minha ordem aqui. O stop tava, cara, de mero 145 pontos. Ou 200 pontos, 195, uma coisa assim. E eu tirei a ordem, cara. Fiquei com medo. Tive medo de ganhar dinheiro. E ele fez 700 pontos direcionais. Foi uma pena. Um baita movimento. Depois eu fiz acho que esse aqui, ou esse aqui. E aí peguei a volatilidade de 300 pontos e o outro contrato voltou na cara. E aí tive a paciência de esperar ele fazer um fundo. E entrei nesse movimento aqui, ó. Olha que delícia de movimento. Onde é que tá? Aqui. Fez uma, fez duas. Coloquei minha ordem aqui. Ele andou a 422 pontos. Fechei ele por aqui. Começou a voltar. Eu imaginei que poderia ser uma trap aqui.
Quando ele falhou, não gostei dela. Esperei mais um pouco. E aqui eu fechei o runner. Não deixei voltar em mim. E foi isso, cara. E aí depois eu tentei vender. Aonde que eu tentei vender? Agora não me lembro, cara. Ah, tentei vender aqui, ó. Fez esse aqui, 2 falhas de venda. Achei lindo esse movimento. Aí tinha prior, vendi aqui. Botei um stop grandão. Ele andou, voltou. Paft, me deu no stop. E aí, não pude fazer mais nada. E é isso, é o que é. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde e a gente segue o jogo. Projeções pra esse cara aqui nos 5.000 ticks, onde a mágica acontece. Tem que prestar muita atenção nessa regiãozinha aqui, ó, de breakout pullback, ó. Fantástica. Né? Que pode ser aqui também, né? A gente precisa esperar o mercado nos provar na média de 21. É ali que ele vai contar toda a história dele. E aí a gente... Deixa eu ir pras projeções que eu acho que fica melhor. Tem muita anotação. Acho que assim fica melhor. Vamos ver. Assim fica perfeito. Tá? Então a gente tem... Eu vou até arrumar esse cara aqui pra ficar mais claro. A gente tem provável, se ele fizer uma perna proporcional, o seguinte, mais ou menos, eu gostaria dessa região aqui, ó. Ele vai fechar um measure move. Ponto. Que na verdade é 2 pernas de pullback, não um measure move, porque tá contra o sentido de mercado. Se ele manter essa média aqui, ó, abaixo dos candles com esse afastamento lindo, como ela fez aqui, ó. Deixa eu aproximar pra mostrar. Isso aqui foi lindo. Isso aqui é de livro. Isso aqui é sinal de livro. Aqui não tinha volume financeiro pra ele seguir, né? Mas isso aqui, cara, isso aqui é de livro. Pode ter certeza. Se é de manhã e tem volatilidade, tem volume financeiro pra fazer um negócio, tu vai marcar isso aqui, cara. Vai marcar esses priors aqui, ó. E ele dá um sinal, acima da média 21, obviamente, e dá-lhe uma estilingada. Aí é só pegar esse movimento aqui proporcional, escolher onde ele parou o pullback, jogar pra cima, e tu entra num movimento de garantia relativamente sossegado. Mas não era o momento, não tinha volume, não tinha nada. O troço começou a andar de lado, não ficou legal. Aconteceu isso. Então, recapitulando, magnético. E vou afastar. Magnético. Nossa regra é a média de 21. Muita atenção nela. Fiquem de olho. Se mantiver afastamento da média de 21 e subir. Voar, voar. A gente vai procurar por compra. Por quê? Porque esse cara aqui é o magnético. Por quê? Porque ele tinha esse pêndulo para ser cumprido e ele aumentou esse pêndulo. Então sim, estou apostando um pêndulo proporcional para cima. Porém, sempre tem um problema. E o problema é os priors que foram gerados nesse ponto de resistência. Então precisamos saber qual vai ser a ação deles ali. Entendeu? Mercado é bullish. Mercado é alta. Então, ao menor sinal desse cara testar essa região e voltar, a gente pode apostar numa venda controlada para uma saída bem aqui, para uma saída de fechamento de gap, dessas 2 pernas de pullback, provável teste na média de 200 dos 60 minutos. Sacou? E é isso. Agora, se esse cara vem aqui e para aqui, e só retesta fundo, perde um pouquinho aqui, ó, não chega no médio do move e já vem em V, meu amigo, vai na fé. Ele vai voltar pro range. Ele vai ser atraído pro range. Ele vai querer chegar nessas regiões aqui. Sacou? E aí, é sempre a mesma coisa. Atenção ao final do mês. Sempre a mesma coisa. A gente vai vir com traps, tanto pra cima como pra baixo. Traps pra baixo, ele vai vir aqui e vai fazer lower lows e vai testar algum prior. E dali ele vem. Pra baixo é a mesma coisa. Vai começar a fazer topos e fundos ascendentes, vai testar um prior, vai chamar vendedor e vai tocar ele reto. E é isso que a gente quer. Sacou? Sempre a mesma coisa. Pessoal, vamos lembrar sempre isso aqui, ó. Quando tem um magnético, quando é um range, ele tá rotacionando o range, a gente vai fazer sempre operações de crown reversal. 2 falhas de um lado com uma trap, pra gente poder vir sem risco. A gente tem que lembrar que é fim de mês. Muita atenção. Então a gente vai operar sempre com crown reversal. Se a gente tiver de baixo aqui, ele abre num gap de baixo e vem daqui, a gente não vai nesse cara aqui. Não. A gente não vai nesse cara. De maneira alguma. A gente vai esperar esse cara chamar vendedor. E aí a gente vai daqui. Com o alvo, se for assim, como eu estou desenhando, abrir um gap de baixo e fizer isso aqui, a gente tem que prestar atenção nessa região aqui do magnético. Que pode ser um breakout. Ele vai tocar aqui e lá pra baixo. Sacou? E se ele seguir, a gente vai seguir com ele, incluindo todo o setup que a gente conhece, né? Que começa por crown reversal, 2 falhas de... Nesse caso, 2 falhas de venda, né? E aí uma trap, então crown reversal. Depois ele pode armar um pullback ou uma trap. Depois ele vai armar um setup de força e vai tentar cruzar a história. E se tudo der certo, fazer um ciclo de price action, o último do mês, pra fazer um movimento muito bom até aqui em cima. Sacou? Então, o grande porém aqui é esse movimento de baixo aqui, que ele pode ser replicado em algum ponto daqui, por causa da potência que ele veio. Mas isso aqui não quer dizer que é uma reversão. O sentido ainda é os touros. Sacou? E se não houver o afastamento da média de 21, e ele continuar subindo, a gente vai esperar uma oportunidade pra entender que ele vai querer cruzar o range. Sacou? O fato é que aqui o legal seria entrar comprado mais embaixo, de preferência fechando esse gap, fechando esse médio do move aqui, essas 2 pernas de baixo aqui, sacou?
E na venda lá em cima, né? Sempre na trap. Sempre na trap. Jamais esqueçam da trap pra rotacionar, pra entrar dentro do range e tentar fazer um movimento. E é isso. Então se for pra vender, aqui. Aqui. Se for pra comprar, aqui. Quando ele for lá em cima e fechar o médio do move, aí a gente tem um porém, né? Porque se ele fecha esse médio do move aí de muito tempo atrás, o que pode acontecer? Ele vai lá, cruza, faz o negócio, ou vem aqui, retesta fundo, vem, tô exemplificando o índice clássico aqui, vem mais um pouquinho, vai lá pra baixo, vem, fecha o médio do move, o que ele faz na sequência? Ele gera um novo range. Ele precisa ter liquidez pra fazer um outro movimento, ele não vai fazer um movimento muito louco de uma hora pra outra. Faz dois movimentos e só. Eu sempre tenho essa prerrogativa aqui, ó, sempre. Dois movimentos. Tá aqui, ó. Olha lá. Tá aqui um movimento. Tá aqui o outro movimento que ele fez. Que na verdade foi até esse cara aqui, né? Se a gente for levar em conta ele inteiro. São dois movimentos direcionais e nada mais, cara. Se tu perder o primeiro, cara, pode ficar muito difícil de conseguir um movimento legal de novo. Não pode perder o primeiro, tá bom? Muito obrigado. Cansadinho. Hoje tô cansadinho. TechPix aqui na tela. Se você gostou desse vídeo, dá um like, ajuda o tio. Eu vim aqui fazer depois do trabalho, quero tentar dar uma ajuda aí pra amanhã. Tomara que eu tenha ajudado. Se você gostou demais desse vídeo, cogite a possibilidade de se inscrever no canal, disseminar esse conteúdo com seus colegas. Me dá um feedback se isso aqui tá legal ou não tá legal, tá bom? Boa noite, até amanhã. Espero que amanhã dê tudo certo. Não sei se amanhã eu vou conseguir fazer. Acho que amanhã vai se estender um pouquinho mais o trabalho, mas vou dar o meu melhor, tá bom? Fui, tchau, boa noite, até amanhã.